No programa de hoje vamos falar sobre uma tecnologia catarinense levada ao espaço. É o FloripaSat 1, o primeiro satélite produzido na Universidade Federal de Santa Catarina e lançado em dezembro lá na China. A gente pôde ver aí pelas imagens, né, do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o lançamento do foguete, como eu falei na abertura, né, foi realizado lá na China no final do ano passado, em dezembro, e levou ao espaço aí, então o primeiro satélite catarinense desenvolvido aqui em Florianópolis, na Universidade Federal de Santa Catarina. Para falar sobre esse importante assunto, a gente recebe aqui no estúdio do Santa Inovação o Edemar Morte Filho, engenheiro aeroespacial, ele é doutorando em engenharia mecânica na UFSC. No projeto aí do satélite, o Edemar foi responsável por integrar mecanicamente o satélite, além de realizar a montagem e testes feitos no INPE. Seja bem-vindo, Edemar. Obrigado pelo convite. A gente recebe também no estúdio o Acauã Palaoro dos Santos, aluno de graduação em engenharia eletrônica, também pela UFSC. Ele se dedicou ao projeto em diversas áreas, como, por exemplo, no desenvolvimento do computador de bordo do satélite e na integração elétrica, testes, além de ter liderado também a equipe por um período. Seja bem-vindo, Acauã. Obrigado. Começar então com você, Edemar. Eu gostaria de saber se essa tecnologia do satélite ela foi construída por uma equipe, né, de mais de 40 pessoas, como a gente, né, já conversou anteriormente aí, passando por diversas etapas. Se eu não me engano, durante 7 anos aí, né, o projeto foi desenvolvido. Eu gostaria que você contasse então para a gente o que levou vocês a essa missão e como chegaram até aqui. Certo. Então, o projeto iniciou em 2012, aproximadamente. De 2012 até o lançamento que ocorreu no passado, cerca de 40 pessoas passaram. E quem, de fato, fez o satélite foram os alunos. Então, desde alunos de graduação, mestrado e doutorado. Esses alunos são de diversos cursos, principalmente da UFSC, então engenharia aeroespacial, eletrônica, elétrica, mecânica, automação e ciências da computação. Os alunos, então, o que eles fizeram foi basicamente, né, simplificando, foi o núcleo do satélite. Então, as principais placas eletrônicas do satélite foram esses alunos que fizeram. E esse núcleo do satélite é o objetivo da missão, então, foi validar esse núcleo do satélite. Então, pela primeira vez feito em Santa Catarina, pelos alunos aqui da Federal. Posso dizer que é 100% catarinense? Sim, esses módulos são 100% catarinenses. Bacana, bacana. Como é que foi, Acauã, então, a logística para chegar até a China, né? A gente falou que em dezembro foi lançado aí, 7 anos se passaram, diversas turmas, teve até inclusive turmas formadas, né? Porque são 4 anos ou 5 anos a formação? São 5 anos, em média 5 anos. 5 anos. Quem começou lá no início do projeto se formou e não viu ainda o satélite ser lançado. Mas a curiosidade é a questão da logística. Como é que ele saiu aqui de Florianópolis, foi até a China? Então, ele passou... Primeiro a gente, após a confecção das placas, a gente integrou o satélite, ou seja, a gente montou ele, todo ele, desmontamos, levando as peças para o INPE e lá a gente fez a integração final. Então, nessa integração final, a gente remontou ele, selamos tudo que tinha para selar, foi embalado lá no INPE, ficou lá. O INPE é São Paulo? O INPE São Paulo, São José dos Campos, é um Instituto de Pesquisa Aeroespacial brasileiro. E de lá ele foi para a China pelo aéreo. Daí. Aéreo. Daí foi utilizado um voo, se não me engano, um voo da FAB. Você que está nos assistindo, de repente a gente fala, um satélite, né? Está pensando numa coisa enorme, gigantesca, né? Mas você pode exemplificar para a gente aqui, pode ser até com as suas mãos mesmo, o tamanho desse satélite, né? E qual o objetivo dele, né? Certo. O satélite FloripaSat, então, ele é da categoria CubeSat, que é um satélite de pequeno porte. Então, ele cabe na palma da mão e tem apenas 1 quilo, então é extremamente pequeno. Esse conceito CubeSat é relativamente novo, foi criado no final dos anos, no início dos anos 2000, nos Estados Unidos, e ele é recente justamente porque a eletrônica, principalmente, teve uma miniaturização em massa. Então, antes, componentes que eram de grande porte, todos eles ficaram muito pequenos e podem ser, então, integrados num satélite de pequeno porte, como é o FloripaSat.
Existem outros satélites desse tipo ao redor do mundo, então hoje em dia no espaço existem aproximadamente uns 1.500 CubeSats em órbita. Então, Floripa... Isso globais, né? Isso, no mundo inteiro. Em questão, falando do Brasil, o FloripaSat é o 6º nanosatélite, que é esse satélite de pequeno porte. É recente ainda, então, a tecnologia. Isso, é bem recente, bem recente. Bacana, bacana. E eu gostaria de saber, então, aqui do Acauã, como é que foi integrado ao foguete? Então, você falou ali do trajeto até chegar lá, né? No INPE, do INPE até a China. 7 anos de pesquisa, de trabalho, não podia ser jogado tudo fora assim, bem na hora, né? Do gol, vamos dizer, né? Como é que foi integrado e para evitar aí questões de risco, de avarias? Então, para quem não faz integração, não foi a gente, foi a empresa contratada, que é a empresa chinesa, que é credenciada pelo governo chinês, ela que encarrega dessa integração no foguete. Então, a gente, por questões de normas, menos danos, evitar problemas, a gente teve que elaborar uma série de documentos. Esses documentos foram enviados com uma série de passos, todos documentados, fotografados e muito bem explicados para eles, e eles fizeram essa integração no foguete, no caso. E o que ele transmite, Acauã? É apenas para testes de componentes eletrônicos ou já tem alguma funcionalidade? Então, o nosso foguete, o nosso satélite que foi lançado, ele com os seus 3 módulos básicos, que é o essencial para funcionar um satélite. Então, o que ele transmite são os dados internos dele, de temperatura, carga das baterias, qual painel solar está pegando mais potência ou não, e diversos dados que são os básicos satélites. Por enquanto, a gente não... Ele por si só não vai dar essa tecnologia. Então, por enquanto, nesse primeiro passo, foi só enviado ele, sem nenhum experimento a mais. Então... E depois de quanto tempo que foi feito o lançamento, chegou lá no objetivo, né, no destino, quanto tempo levou para vocês descobrirem que tá tudo ok, recebemos aqui as informações? Então, a questão do lançamento é relativamente rápido, acho que em alguns minutos ele já chega na órbita. O FloripaSat está a cerca de 600 km de altitude. Eu lembro do dia, foi no caso 20 de dezembro, aconteceu de noite para de madrugada. E eu lembro que de madrugada, bem cedo, alguns não dormiram, acho que foi pela... Você dormiu? Não, mas acho que foi pelas 5 da manhã, 4 da manhã, que a gente teve os primeiros indicativos que o FloripaSat estava funcionando. A gente não tinha certeza, porque foi lançada uma série de satélites ao mesmo tempo, com frequências de operação bastante próximas da gente, então a gente não tinha exatamente certeza. Mas com o passar dos dias, as informações que ele estava transmitindo só poderia ser do FloripaSat, então daí de fato a gente teve a confirmação. Então no final do primeiro dia em órbita a gente já tinha uma certeza bem grande que o satélite estava funcionando. Só complementando o que o Acauã falou anteriormente, do objetivo dele, então a gente tinha 2 opções no momento de desenvolver essa tecnologia. Uma delas seria optar por um foco na integração. Então a gente poderia comprar esses módulos que existem prontos e focar puramente numa integração e até nos experimentos. Seria mais rápido, mas não seria Exatamente. Catarinense, né? Exatamente. Ou a gente poderia focar em desenvolver esses módulos exatamente aqui dentro da universidade. Então existem vantagens e desvantagens para cada opção. A principal risco, no caso, para a decisão que a gente tomou de fazer as placas, é como era a primeira vez que a gente estava trabalhando com essa tecnologia, poderia acontecer do satélite chegar lá em cima e realmente não funcionar, né? O risco é muito grande e uma vez que ele está lá em cima você não tem mais como consertar. Mas felizmente o FloripaSat está funcionando, o que atesta então de fato que, no caso, a Universidade Federal de Santa Catarina está formando bons engenheiros para essa área. E é um orgulho para nós aqui de Santa Catarina. Orgulho para mim, primeiramente, né, em receber vocês aqui tão jovens e já tão inteligentes, né, já pensando aí no futuro, não só do país, né, como do mundo, e a todos os alunos e professores da Universidade Federal também, que fazem um trabalho fantástico aí, e isso é prova, né, do trabalho bem feito. Inclusive, falando da Universidade Federal, a nossa repórter Heleneza Kras, ela esteve no Space Lab, o laboratório lá da UFSC, e conta pra gente agora, então, como a equipe está monitorando os sinais do satélite FloripaSat 1. Vamos acompanhar. O primeiro satélite de Santa Catarina lançado em órbita foi ao espaço para enviar informações do seu próprio funcionamento. A cada dia, ele dá 14 voltas ao redor da Terra. A equipe responsável por fazer o monitoramento
comemora a emissão de sinais e comunicação esperadas. A gente já tem alguns outros radioamadores também que captaram sinais em outros locais do mundo, como Alemanha, outros países da Europa, e eles conseguem mandar o sinal de áudio também e a gente consegue fazer a decodificação aqui. Está tudo dentro do esperado. Fica no Observatório Astronômico da Universidade Federal a estação de solo, responsável por receber os sinais do satélite. Durante uma passagem do satélite, que acontece mais ou menos uma vez ao dia, a gente recebe esse sinal, grava, passa por um software e com esse software a gente consegue obter informações sobre a telemetria do satélite, que são dados como temperatura, tensão, corrente, orientação, para a gente saber como ele está funcionando no espaço. A equipe estima que em até 2 anos o satélite deixe de operar e que sua permanência em órbita deve ser em torno de 2 décadas. Isso, claro, é um objetivo de pesquisa. A gente quer saber quanto tempo é que ele dura nesse ambiente que é extremamente hostil. O espaço ele tem o diferencial de que, como eu não tenho ar, eu não consigo dissipar calor muito fácil. Então, a variação de temperatura é gigantesca, né? Então, às vezes, nas casas das centenas de graus de diferença, né? E além de um outro problema que ataca muito eletrônicos, que é justamente a radiação, né? E o nosso satélite durando cada vez mais tempo lá em cima, isso dá certeza para a gente que nas próximas missões que a gente fizer, ele também vai conseguir completar a sua missão com sucesso. Este aqui é um modelo semelhante ao Floripa Sat-1. Ele é um nanosatélite e pesa pouco mais de 1 quilo. Parece simples, né? Mas ele é resultado de 7 anos de estudo e o comprometimento de cerca de 40 estudantes de graduação, mestrado e doutorado aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Um dos diferenciais do satélite catarinense é que toda a tecnologia dos 3 módulos que formam o núcleo foi desenvolvida pela equipe. Sua validação e o bom desempenho em órbita poderá servir de base para o desenvolvimento de outros satélites para inúmeras aplicações. Para a questão de permanência em órbita, ele deve continuar lá em cima, passando por cima das nossas cabeças, por uns 25 anos, né? Então, até que ele chega tão baixo na atmosfera que ele vai se tornar uma estrela cadente, na verdade. Muito interessante. Obrigado, Leneza, pela reportagem. Obrigado aos entrevistados também. E a Cauã, fala pra gente. Agora fica muito mais fácil criar o próximo satélite, né? Também um pouco mais ágil e colocando alguma funcionalidade já pré-determinada também. Né? Exatamente. A gente já tem mais 2 satélites encaminhados, projetos que foram conquistados pelo grupo em decorrência desse primeiro lançamento e desse sucesso no primeiro lançamento. E junto com esses próximos satélites que serão lançados, já tem experimentos pré-engatilhados para ser lançado junto com o satélite. Esses experimentos vão envolver experimentos com radiação solar, que a gente, como a gente tem em Floripa, a gente tem cientificamente, a gente tem uma vantagem muito grande, que a gente está sobre a falha do Atlântico Sul. Então aqui o campo magnético da Terra ele não é uniforme, então aqui pega uma radiação. Então a gente vai partir para experimentos nessa área de radiação e junto com isso, aprimorar cada vez mais a tecnologia de CubeSats que a gente vem em desenvolvimento. Mas com objetivos até voltados para a saúde, questão de câncer de pele e tudo mais, ou não? Não nesse sentido, não é um experimento biológico. O que a gente vai fazer é um experimento, continuando um experimento na área de eletrônica. O que a gente vai testar vão ser componentes resistentes à radiação. Mas a parte técnica a princípio. Mas esses componentes resistentes à radiação são utilizados em diversas áreas. Desde, por exemplo, ressonância magnética, que é um equipamento que exige uma certa proteção contra a radiação, porque ele emite muita, raio-x, equipamentos industriais. A utilização da tecnologia em outros aparelhos. Em outros equipamentos. Então ele é bem importante nessa área. Que pode evoluir para algo, né, nesse sentido também, né? Sim. A aplicação hoje em dia de satélite é gigantesca. Existe todo um universo de possibilidades, exatamente. Então, só para trazer uns números, hoje em dia o mercado espacial fatura cerca de 350 bilhões de dólares.
A estimativa é que até 2040, então daqui a 20 anos, esse mercado pule para $1 trilhão. Então, existe bastante potencial. E quando a gente fala em satélite, é muito grande as aplicações. Hoje em dia todo mundo tem um celular, todo mundo usa um GPS para se movimentar, ninguém mais usa um mapa, uma folha, né? Ou abre a janela e pergunta no posto. Ou isso. Então, internet também, os satélites vieram realmente para conquistar, né, para favorecer a humanidade. Facilitar, né? Isso, facilitar a vida do ser humano. Interessante. A gente vai continuar esse papo aqui com o Edemar, com a Cauã, que está bem interessante, né? Mas a gente vai dar uma breve pausa agora no programa Centro Inovação e a gente volta em breve. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje falando aí sobre o primeiro satélite catarinense, o Floripasat 1. E a gente recebe aqui no estúdio da TVAL o Edemar Mosch Filho, que é engenheiro aeroespacial, e também o Cauã Palaoro dos Santos, aluno de graduação em engenharia eletrônica. Edemar, fala pra gente, tem um projeto aí de um satélite privado brasileiro que já tem algumas pessoas que passaram por esse projeto do Floripasat 1 que já estão trabalhando nesse desenvolvimento também, né? Exatamente. Então, o Brasil hoje está fazendo o primeiro nanosatélite privado. Então, o nanosatélite é o de pequeno porte. Esse nanosatélite vai ter aproximadamente 3 quilos. Ele é um projeto principalmente de uma empresa da Visiona, que fica em São Paulo, mas junto com a Embrapa. E parte desses módulos desse satélite estão sendo feitos aqui em Santa Catarina, no Senai, que fica no norte da ilha. Então, existem membros atuantes no Floripasat que estão envolvidos também nesse outro projeto que é privado, né? Se eu não estou enganado, esses participantes eles estão atuando mais no sentido da estação terrestre, porque a gente não pode esquecer também que se o satélite está lá em cima e a gente quer ouvir ele, quer se comunicar, a gente também precisa desenvolver uma estação, né, aqui na Terra para fazer essa interação com o satélite. Quais são as finalidades desse? Então, esse satélite ele vai no sentido de trabalhar com a agricultura de precisão. Então, hoje em dia, para você ter um melhor gerenciamento da lavoura, ter uma maior produtividade, é essencial você ter bastante dados sobre sua plantação e que esses dados ocorram em tempo real. Então, com o satélite, ele vai ter uma câmera, uma série de sensores, você consegue monitorar como que está a questão de chuva, se está tendo seca, enfim. Se tem alguma região da plantação que pode estar sob o ataque de alguma praga, e você, por exemplo, tendo essa informação, você não precisa, um exemplo, pulverizar toda a plantação. Você pulveriza apenas na região que o satélite identifica, enfim, assim você tem menos custos e o objetivo, né, A gente teve um programa Santa Inovação que a gente falou sobre agricultura e falou muito da questão dos drones que já fazem uma parte desse trabalho, né? Do sobrevoo para saber onde pulverizar, onde... Isso seria uma coisa muito mais macro ainda, né? Exatamente. O satélite e drones nessa questão eles são complementares. A vantagem do satélite nessa questão é que como ele está numa alta altitude, ele consegue ter uma visão muito maior. Então o drone vê alguns metros abaixo dele e o satélite vai ver quilômetros, né? Consegue ver o estado de Santa Catarina inteiro, por exemplo. Quem ficaria responsável por monitorar esses dados e utilizar seria a Ipagre aqui em Santa Catarina? A Ipagre está envolvida. Quem exatamente trabalhará com esses dados, não sei, mas é um projeto Visiona, Embrapa, Ipagre também. E o Senai, que está desenvolvendo alguns desses módulos aqui na capital. Interessante. A Cauã, uma curiosidade agora, para você dividir com a gente aí, né? Lançou, a gente viu na matéria ali que fica 25 anos rodando e passa diversas vezes no dia ali, né, em órbita. Mas depois de 25 anos, o que acontece? Então, por questões de normas internacionais, todo objeto que você lança em órbita, fora da atmosfera, no caso, você tem que garantir que a partir de um determinado tempo ele reentre na atmosfera e se desintegre. Isso é para evitar lixo espacial e, por exemplo, acidentes como um pedaço de metal voar na Estação Espacial Internacional, que é um lugar que tem pessoas, corre risco de vida para essas pessoas, sem falar outros riscos financeiros de atingir outros satélites e outras funcionalidades. Então, a partir desses 25 anos, a órbita dele, gradativamente, ele vai reentrar na atmosfera e a partir de 25 anos ele vai se desintegrar e virar uma estrela cadente aí. É isso que eu ia te perguntar. Essa bola de fogo aí, quando a gente olha lá, que diz que é uma estrela cadente, pode ser um satélite se desintegrando? Pode. Ou geralmente é? Normalmente são balões meteorológicos, na verdade, mas
eventualmente pode ser Em um casos. satélite. Uhum. E a Cauã, continuando nesse campo aí das curiosidades, questão de, a gente falou de milhares de né, satélites, mas tem os grandes também, né, com bastante importância. Há o risco de choque também em órbita e o que isso poderia ocasionar? Esse risco sempre existe, então são milhares de objetos em órbita. Existem diversas normas internacionais que evitam objetos com órbitas que possam entrar em colisão. No começo desse ano, teve 2 nanosatélites que chegaram muito perto de colidir. Eles passaram a questão de metros, e isso numa distância muito alta, que dá volta na Terra, é uma distância muito curta. E chegaram muito perto, acharam que iam colidir, mas infelizmente acabaram não colidindo, mas essa possibilidade sempre existe e sempre se trabalha o máximo possível para tentar evitá-las. Legal. Demar, a gente falou no início do programa que esse satélite era mais para teste de componentes, né, para futuramente evoluir nessa questão da tecnologia catarinense de satélite, mas que outras possibilidades para a gente exemplificar para quem nos assiste em casa agora, os satélites a gente falou de celular, sinal de TV, que outras possibilidades? Falamos em agricultura. Então, para responder essa pergunta, eu vou usar o exemplo de uma empresa que existe nos Estados Unidos que é bem interessante, que é bastante famosa nessa questão. Então, uma empresa que ela tem os seus satélites. Então, se você entrar na internet e ver algumas fotos, eles realmente possuem prateleiras com vários satélites prontos para lançar. Então, Da onde a empresa? É dos Estados Unidos. Então, essa empresa já possui uma constelação de satélites, né, que é um conjunto grande de satélites lá em cima, e esses satélites ficam todo momento monitorando a superfície da Terra. Então, tirando foto a todo instante. Então, alguns dos produtos que eles vendem então, são exatamente o uso dessa informação. Então, por exemplo, tem fotos de estacionamento de uma empresa e eles conseguem contar, através de um algoritmo, claro, quantos carros estão no pátio daquela empresa. Um outro exemplo é, por exemplo, passou um furacão, se não me engano, por uma cidade dos Estados Unidos e eles fizeram um comparativo entre antes e depois do furacão e aplicaram alguns filtros e, através desses filtros, eles conseguiam ver quais áreas da cidade estavam inundadas. E a partir disso, eles vendem essa informação, por exemplo, para as seguradoras. E as seguradoras sabem, então, quem está dentro do limite que precisa ser indenizado, quem está fora do limite que não precisa ser indenizado. Em tempo real. Em tempo real. Um outro exemplo também bastante interessante, o satélite tirou uma foto e viu que numa região com bastante floresta, um lago que geralmente era azul, né, a cor natural dele, começou a ficar uma cor meio alaranjada. A partir dessa foto foi, enfim, enviado por uma equipe terrestre e essa equipe terrestre mandou pessoas até o local para ver o que estava acontecendo. Chegando no local, eles viram que uma tubulação que passava algum determinado de óleo, alguma coisa nesse sentido, tinha estourado e aquele óleo estava chegando até naquele lago, naquele rio. Essa rapidez para conter um dano ambiental é muito importante. Exatamente, exatamente. Então, o Brasil teve, final do ano, aquela questão de um vazamento de petróleo que ainda não se sabe exatamente de onde que veio, mas que atingiu a... Poderia ter identificado a origem, né? Exatamente. Se a gente tivesse um satélite todo o tempo sobre o Brasil, né, apontado para essa questão, é uma possibilidade de você identificar quem é o culpado e botar, né, indenizar, né, pegar a indenização de quem... E conter mais rapidamente para não chegar... Também, exatamente, né? Conter o problema na raiz. Bacana. A Cauã, eu falei, já enalteci aqui, né? Tanto a inteligência de vocês e a importância de vocês para Santa Catarina, mas a gente não pode esquecer dos professores também, né? Vamos citar aí quem são os cabeças desse projeto, os professores que você lembra aí, o Edemar pode ajudar também? Primeiramente, o professor Bezerra, que é o mais envolvido com o projeto. Temos diversos outros professores, como o professor Hector, a professora Márcia também, que participa do projeto, o Kleber também participa do projeto. O projeto ele é bastante multidisciplinar. Você não consegue, de uma área, fazer o satélite só com eletrônico, você não consegue. Só com mecânica, você não consegue. Só com aeroespacial, você não consegue. Você tem que ter um conjunto desse grupo e mais pessoas. Então, o professor Bezerra, que ele comentou, o Eduardo Bezerra, ele é o coordenador do projeto. Mas não foi ele que idealizou lá Sim, ele que idealizou. 8 anos atrás? Desde 2012. E desde 2012 ele vem tocando esse projeto, que finalmente, felizmente, foi lançado. Parabéns, Bezerra. Isso aí. E ele é o coordenador do projeto e esse projeto foi desenvolvido dentro de um laboratório principal, que a gente chama o Space Lab. O Space Lab é justamente um laboratório que visa atender questões tecnológicas do espaço. Então,
E o objetivo principal desse laboratório, no caso, nem foi o Floripa-Sat. O Floripa-Sat foi o produto, claro, da missão, o entregável, e que deu certo. Mas o objetivo principal por trás desse laboratório é o de fornecer uma mão de obra qualificada para atuar no setor aeroespacial brasileiro. Bacana. E que já aconteceu nesse projeto privado. Exatamente. Aí. Então é exemplo de que está dando certo, né? A gente já está indo para o final do programa, a gente vai para as considerações finais. E eu peço que, começando pelo Cauã, fale também nas suas considerações finais a importância futura dessa tecnologia para Santa Catarina, para Florianópolis, né? Bem brevemente, em 30 segundos. Então, a importância é no desenvolvimento de mão de obra principalmente qualificada, a atração de investimentos, tanto privados quanto públicos, para desenvolver tecnologias que possam desde ajudar na preservação do ambiente, a indústria agropecuária, na indústria de desastres ambientais, por exemplo, níveis de rio, outras tecnologias, que seria parte de defesa civil. Questão de pesca também, monitoramento de barcos, de cardumes, então tem uma série de aplicações. Tem a parte acadêmica também, né, Edemar, que é importante, porque com um projeto desse, as novas turmas vão se beneficiar também, né? Exatamente. O Floripa-Sat, a gente espera que seja apenas o primeiro projeto. Como o Cauã citou anteriormente, existem 2 outros satélites engateados para acontecer aqui em Santa Catarina. E a ideia é essa, continuar se envolvendo cada vez mais com esse setor que, fora do país, já se mostrou viável. Ele é economicamente, bastante potencial econômico, e a gente espera que, através desses resultados, que a gente espera que sejam mais frequentes e que tenham sucesso, cada vez mais Santa Catarina seja reconhecida como um dos polos aeroespaciais dentro do país e no mundo. Interessante. Agradecer então ao Edemar Morte Filho, engenheiro aeroespacial, que contribuiu com a gente aqui no programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. E também a Cauã Palouro dos Santos, aluno de graduação em Engenharia Eletrônica da UFSC. Obrigado, é um prazer. Obrigado. E mais uma vez, parabéns pelo trabalho de vocês e estendido aí também aos alunos e professores da Universidade Federal. Muito obrigado a você que acompanhou o programa Santa Inovação de hoje e a gente volta em breve.